que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que ores para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha e chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. E disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e tenham interrogado e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino, pôs-no junto a si e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que me enviou a vós todos, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava o demônio, e lhes proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de Samaria, de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-lhes e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não costumo pregar a palavra do Senhor lendo versículos, trechos tão longos, mas aquilo que eu quero passar para a igreja nessa noite, era necessário ler todo esse contexto. Irmãos, aqui nós temos alguns contextos diferentes que nós podemos tirar para exemplo da nossa vida. Muitas das vezes olhamos para dentro de nós, olhamos para nós mesmos e muitas das vezes abrimos mão do propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes analisamos a nossa vida e abrimos mão daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque muitas das vezes não nos sentimos aptos
para estar fazendo o querer de Deus, a vontade de Deus. Eu sempre digo, não somos realmente. Nenhum de nós somos aptos a sermos um instrumento na mão do Senhor. Nenhum de nós somos capacitados para podermos simplesmente levar a palavra do Senhor. Não somos. Nenhum de nós somos dignos de entrarmos na presença do Senhor. Mas muitas das vezes nós olhamos para outras pessoas e nos espelhando em outros, dizemos assim, olha, eu não tenho condição. Porque vemos pessoas que se esforçam um pouco mais, que se dedicam um pouco mais, e por isso achamos que nós somos incapazes de termos essa condição de estar fazendo a vontade do Senhor. E por que eu leio esse trecho e estou te dizendo isso? Para te dizer que Deus ele é tão maravilhoso na nossa vida, irmão, que Deus ele escolhe os seus discípulos e mediante essa escolha Deus escolhe homens igual a nós, homens com defeitos da mesma maneira que nós, homens incapacitados como nós, homens muitas das vezes com coração perverso igual ao nosso coração, com atitudes mais igual às nossas atitudes. E aí, olhando esse trecho e olhando o que... Baixa um pouquinho para mim o fundo. Eu não consigo pegar com o fundo não, que atrapalha um pouco, tira um pouco a minha atenção. Minha esposa diz que só as mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu falo para ela, não sei como é que consegue ler a Bíblia, ver televisão e conversar com alguém. Ela fala, só as mulheres conseguem isso, eu não consigo. Se eu estiver focado em uma coisa, tem que ser aquilo dali, senão desanda tudo. E o fundo às vezes me atrapalha no meu raciocínio, se eu peço sempre para tirar ou abaixar. Então, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus ele escolheu homens igual a nós, homens com o mesmo sentimento que nós, com as mesmas falhas, com os mesmos defeitos. E esse trecho de Lucas capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 56, nós vemos em um pequeno trecho da palavra de Deus. Presta bem atenção, um pequeno trecho da palavra de Deus, nem presbítero, um capítulo inteiro. E nós olhamos do capítulo 27 ao capítulo 56, homens que falharam grandiosamente sem entender os propósitos de Deus nas suas vidas. A Bíblia começa dizendo que no meio da multidão sai um homem clamando a Jesus: Senhor, tem misericórdia do meu filho. É o meu filho único. E o inimigo pega ele e o demônio destrói a vida dele. E eu não sei mais o que fazer, porque eu levei aos teus discípulos e eles nada puderam fazer. Se você for em Mateus tem uma frase que esse homem usa. Mateus expõe uma frase que diz assim: se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus ele olha para os seus discípulos, homens que andaram com Jesus, homens que aprenderam com Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele quando vai ter com Tomé, que Tomé fala assim: olha, eu só acredito se eu ver as marcas. Se eu não contemplar as marcas nas suas mãos, se eu não tocar ao seu lado para ver a marca da lança, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus aparece diante de Tomé e fala assim: Tomé, põe aqui o teu dedo. Aí Tomé olha para ele e prostrado adora. E ele fala assim: porque tu viu, Tom, você acreditou. Bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas crerão em mim. Jesus estava falando de nós, irmãos. Jesus estava falando de alguém que simplesmente por ler esse livro que aqui está, iria acreditar em tudo que está escrito. Mas aqueles homens viveram, aqueles homens presenciaram, aqueles homens ouviram. Tinha momentos que Jesus chegava e dizia para eles assim: olha, quantos dos profetas queria ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo? Irmão, presta atenção, muitas das vezes nós olhamos para esses homens e achamos que são homens extraordinários, mas foi uma luta tremenda para poder eles chegarem ao ponto de negarem tudo por amor a Cristo.
E muitas das vezes você acha que você não tem valor diante do Senhor porque tu errou, porque tu falhou, porque tu deixou de fazer o que seria perfeito aos olhos de Deus. Mas Deus está dizendo para você, não importa, continua, porque o crescimento espiritual é devagar. A Bíblia diz que Jesus olha para aqueles homens e fala assim, olha, homens incrédulos, geração incrédula, homens que não têm fé, até quando eu vou estar com vocês? Até quando? Até quando eu vou ter que suportar isso, essa fraqueza espiritual? Em Mateus, a Bíblia diz que aquele homem, ele fala, olha só, os seus discípulos não puderam. Se tu podes, faz alguma coisa. Sabe o que isso representa, irmão? Aquele homem está dizendo para Jesus, eles andam contigo, eles aprendem contigo, eles te chamam de mestre, e não conseguiram fazer nada, será que o mestre dele pode? E muitas das vezes nós estamos nessa situação. Muitas das vezes nós estamos tirando a credibilidade de Cristo na vida de alguém por causa das nossas atitudes, mas em momento nenhum Jesus ele nos rejeita por causa das nossas falhas. Em momento nenhum Jesus tirou aqueles homens do seu redor por causa das suas falhas. E logo após, a Bíblia diz que Jesus ele começa a ouvir um comentário entre aqueles homens, e o que não é diferente nos dias atuais. O comentário daqueles homens era para saber entre eles quem era melhor, quem de nós é o maior, quem de nós somos melhores, qual de nós somos o mais importante. E muitas das vezes na presença do Senhor estamos assim, querendo nos sentir mais importantes que alguém. E muitas das vezes é até o contrário. Nós nos sentimos menor do que alguém, porque alguém tem a capacidade de cumprir algo que nós não temos. Mas a Bíblia diz que Jesus, entendendo o propósito do coração deles, Jesus pega uma criança e diz, está vendo aqui essa criança? Quem quiser ser o maior no reino de Deus, tem que ser como esta criança. Tem que ter um coração puro, desejoso em fazer o melhor a cada dia. Eu costumo dizer que Jesus compara o reino dos céus como uma criança. Quem quiser alcançar o reino dos céus, tem que se tornar como uma criança. E que será isso? Eu sempre falo, uma criança no seu estado natural, quando eu digo no seu estado natural, porque hoje, muitas das vezes, as crianças já estão corrompidas. E Jesus ele falava de uma criança da sua época, uma criança pura. Tu já viu o teu filho, quando pequeno, faz uma arte, tu vai lá, bate, castiga. Daqui a 2 minutos ele está te abraçando, está te beijando. Jesus está dizendo, olha, se você quiser alcançar o reino dos céus, você tem que ser como essa criança, errou, foi castigado, abraça o teu pai, fica com o teu pai de novo, porque ele quer o melhor para você. Mas muitas das vezes nós pegamos as nossas falhas e fazemos dela um motivo para não estar na presença do Senhor, ou para rejeitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas Jesus em momento nenhum rejeitou esses homens. Jesus falou, vocês querem ser melhor? Vocês querem ser o maior? Sirvam o seu irmão. Porque aquele que serve o seu irmão, esse é o maior no reino dos céus. E muitas das vezes estamos querendo sobrepor alguém. Muitas das vezes queremos ser melhor do que alguém. Mas Jesus está olhando para mim e para você, está dizendo assim, eu entendo isso. Não é por esse motivo que eu vou te rejeitar. Não é esse motivo que pode te afastar da minha presença. Não é isso que vai te tirar dos propósitos que eu tenho para a sua vida. Deus amado, aleluia. E a Bíblia diz que mais à frente, agora diz que Jesus, os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, e eu acho interessante que no versículo 49 diz assim,
João, e respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Irmãos, a igreja está assim, dessa maneira. É assim que a igreja está. Outro dia eu estava conversando com alguém, e alguém falou assim: não, porque a Universal é isso, a Universal é aquilo. Eu falei: a Universal é uma bênção. Quantos irmãos que nunca tinham pisado dentro de uma igreja evangélica pisaram pela primeira vez numa igreja universal do reino de Deus? Quantos não foram lá que se libertaram? E muitas das vezes nós estamos como João: olha, nós proibimos porque eles não são dos nossos. Então, se não está conosco, não faz parte do nosso convívio, então não pode. Queremos medir a santidade de um, de outro. Mas Jesus está falando assim: olha só, se não é contra nós, é por nós. Se está pregando a palavra, deixa pregar. Apóstolo Paulo fala assim: ainda que seja por porfia, ainda que seja por vanglória, ainda que seja até para me humilhar, basta que preguem a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, são coisas que nós vemos num pequeno capítulo, um pequeno trecho num capítulo da palavra de Deus, a qual nós convivemos todos os dias da nossa vida. Mas Jesus, Ele está o tempo todo dizendo: isso não é motivo para você largar o propósito de Deus na tua vida. Isso não é motivo. Os teus erros, as tuas falhas, as tuas dificuldades não são motivo para sair da presença de Deus. Porque quem tem posto isso sobre as nossas vidas não é Cristo, é a igreja, são os homens. São os homens que têm dito para você: Sara, tu não pode por causa disso, ou Lara, tu não pode por causa daquilo, ou tu não pode por causa disso. Não, Jesus está todo o tempo nos repreendendo e ainda continuando estendendo a sua mão sobre a nossa vida. Irmãos, a Bíblia diz que João era um discípulo querido de Jesus, era um discípulo que Jesus amava. Era o único discípulo, Rogério, que não se afastou de Cristo até o dia da sua morte. Mas falhou como todos eles. Mas isso não fez nele diferente de homem, porque todos nós somos falhos, todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Aleluia! Na presença de Deus não tem queridinhos. Na presença do Senhor não tem melhor ou pior. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui nesse pequeno trecho, nós vemos falhas desses homens, da maneira que nós também cometemos no nosso dia a dia. E mais uma vez eu repito, irmãos, esses homens tiveram o privilégio, eles andaram com Cristo, eles viveram com Cristo. Eles estiveram ao lado do Mestre. Eles tinham todo motivo para poderem serem homens grandiosos na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus fala para eles: João, tu não sabe qual é o propósito. Aquele que não é contra nós é por nós. Aquele que não está atrapalhando, está ajudando. Não importa qual é a religião, não importa qual é a denominação, não importa qual a maneira que ele adora o Senhor, importa que ele está adorando ao Senhor. Mas nós muitas das vezes estamos fazendo acepção. Se você adora de uma maneira mais espalhafatosa, com mais intensidade, aí aqueles que não gostam, daí já não é adoração. Ou se você adora da tua maneira quietinho no teu canto, aqueles que já gostam de rodar, de pular, de se movimentar, aquela igreja Deus não está presente, porque ali não tem movimento.
E Jesus está mostrando para nós que não importa a maneira que você está adorando, não importa as tuas falhas, não importa o teu propósito, importa estar na presença do Senhor, querendo aprender e se purificar cada dia mais na presença do Senhor. Irmãos, a igreja do século XXI, ela tem mais afastado pessoas do que trazido pessoas para a presença do Senhor. A igreja do século XXI, ela tem mais colocado regras sobre a vida do povo do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Não importa qual é o teu caráter, não importa qual é a tua atitude, uma hora Deus, Ele vai tocar no teu coração, e se necessário for, você vai mudar. O que importa é você estar na presença do Senhor. O que importa é você estar buscando. O que importa é você perseverar, porque no momento certo Deus vai fazer a transformação na tua vida, se assim for necessário. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele roga ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. Eu não posso te seguir dessa maneira. Eu não posso viver com esse sofrimento, com esse peso. Jesus fala: Paulo, a minha graça te basta. Vai fazendo a minha vontade, vai fazendo o meu querer, vai fazendo o meu obedecendo. Deixa esse espinho aí na tua carne. A Bíblia diz que Paulo falava que era o próprio Satanás, o espinho da carne dele, esbofeteando ele todos os dias. E isso acontece nas nossas vidas. É toda hora o inimigo te acusando, é toda hora o inimigo dizendo que você não pode, é toda hora o inimigo dizendo para você que por causa disso ou por causa daquilo tu não tem condições. Mas Jesus está falando: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Onde eu vi uma cena na novela Reis, aí eu fui lá, peguei a Bíblia, porque eu gosto de assistir, mas eu fico com o meu celular do lado ali, aberto na Bíblia. De vez em quando eles botam um trechinho lá da onde, qual é o trecho da Bíblia que está sendo feito aquele capítulo, e eu gosto de ir lá conferir. E onde eu estava vendo 2 Samuel capítulo 16, eu olhei aquilo assim, eu nunca tinha parado para prestar atenção, e eu vi aquela cena, eu falei: meu Deus, isso está na Bíblia. Eu nunca prestei atenção nisso, e eu fui lá conferir, irmão, e da maneira que estava sendo falado ali naquela novela, era o que estava escrito na palavra de Deus. Todas as palavras usadas ali por Davi, era o que estava escrito na palavra de Deus. E um momento que Davi, ele sofre o golpe contra seu filho Absalão, e ele foge com o povo para o deserto, e chega um dos descendentes de Saul, e ele começa a humilhar Davi, e ele começa a dizer para Davi: está vendo, você usurpou o reino de Saul, agora você é um maldito, agora tu está sendo amaldiçoado, a mão de Deus está pesando sobre você, e começa a apedrejar Davi. E aqueles homens que estavam com Davi, querem intervir, Davi segura eles e fala assim: não, deixa ele, quem sabe Deus vê essa afronta, Deus vê essa humilhação, conhecendo o meu coração, não transforma essa maldição em bênção sobre a minha vida. Sabe o que eu entendi com isso? Que vai dentro do teu coração. Talvez você falhou, talvez você errou, mas o teu coração já te condenou. E a Bíblia diz: se teu coração te condena, maior é Deus na tua vida. E Davi falou: deixa ele. Talvez Deus, ele contemple essa afronta e essa humilhação e transforme tudo isso em bênção sobre a minha vida. Mas o homem está sempre te apontando. O homem está sempre dizendo que você não pode. O homem está sempre dizendo que você não é capaz. O homem está sempre dizendo que por causa das tuas atitudes tu não pode fazer o querer e a vontade de Deus. E muitas das vezes nós absorvemos isso na nossa vida e paramos na nossa caminhada. Muitas das vezes nós guardamos isso dentro de nós e paramos na nossa caminhada. Mas eu quero te dizer nessa noite: a graça do Senhor te basta. E a Bíblia diz que, continuando no texto,
que os samaritanos não recebem os discípulos. Os discípulos, eles vão preparar um lugar para Jesus passar a noite. E o trecho diz que os samaritanos não recebem Jesus e os discípulos voltam furiosos. E a Bíblia diz que os discípulos viram para Jesus: Jesus, olha, eles nos receberam, eles não quiseram preparar uma pousada para ti. Tu quer, Senhor, que a gente roga a Deus e caia fogo sobre eles. Irmãos, quando eu estava lendo esse trecho, eu comecei a pensar: tem hora que a gente esquece quem é Deus, né? Tem hora que a gente esquece quem é Jesus, né? Tem hora que a gente esquece que nós somos o servo e Ele é o Senhor. Tem hora que nós esquecemos que tudo que nós fazemos na presença do Senhor é pela misericórdia deles, que nós não somos capacitados para tanto. E aqueles homens olham para Jesus e falam assim: você quer que a gente ore para o Pai desça fogo? E eu comecei a lembrar quando Jesus estava diante de Pilatos, ele falou assim: olha só, se eu quiser, eu peço ao meu Pai, ele manda aqui um exército de anjos para me salvar. Pilatos olha para Jesus e fala: tu não sabe que eu tenho poder de te condenar à morte ou te livrar? Ele falou: tu não tem poder nenhum se do alto não foi te dado. Irmãos, muitas das vezes nós nos achamos tão santos na presença do Senhor que esquecemos que ainda que cheguemos a uma santidade é por causa dele, é a misericórdia dele, nada é pelo teu esforço próprio. Jesus olha para eles e fala assim: tu não sabe o espírito que está em vocês, não. Você não sabe qual espírito você pertence. Jesus está dizendo para ele: olha, o meu espírito é um espírito de paz, é um espírito de perdão, é um espírito de amor, é um espírito que abraça o diferente. Jesus fala para eles: vocês não sabem de que espírito sois. Vocês estão se achando melhor do que aqueles que não me receberam, e vocês que andam comigo nem me conhecem e nem me receberam ainda da maneira que deveria. E somos assim na presença do Senhor. Achamos que porque estamos aqui na igreja, achamos porque pregamos, achamos porque louvamos, porque viemos no culto, somos melhor que alguém e podemos desfazer de alguém. E Jesus falou: você nem me conhece ainda. Você não sabe nem quem eu sou, para quem eu vim. Jesus fala: eu não vim para destruir o homem, mas eu vim para salvá-lo. E muitas das vezes o homem está querendo destruir o outro homem porque se acha mais santo do que alguém. Muitas das vezes a santidade humana, porque não é a santidade que vem do Pai, porque aquele que tem a santidade do Pai, ele não rejeita ninguém, ele abraça, ele convida a andar junto, a caminhar junto, independente da diferença. Jesus fala para vocês: não conhecem nem de que espírito sois. Eles têm razão de não me receber, porque para eles eu sou simplesmente um judeu. Simplesmente um judeu que não se dá com o samaritano. Mas vocês era para conhecer que eu sou enviado do Pai e vim para salvar também aqueles que me rejeitam. E a Bíblia diz que Jesus, ele termina dizendo: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus, ele não deu autoridade a ninguém nessa terra para te dizer que você está condenado ao inferno. Não há um ser nessa terra que tem condições de dizer para mim ou para você que nós estamos condenados ao inferno, porque o próprio Jesus veio e disse: eu não vim para condenar o homem, mas eu vim para salvá-lo. Sabe o que eu entendo com isso? Não importa quem você é, não importa o que você tem feito,
Jesus, ele veio para te salvar. Jesus, ele veio para te resgatar. Jesus, ele veio para transformar a tua vida. E é isso que ele está tentando até o último dia da tua existência na terra. Aleluia! A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Mas uma coisa que nós temos que atentar e abrir a nossa mente. Essa misericórdia dura para sempre, mas eu e você não vamos durar para sempre. A misericórdia de Deus, ela não acaba nunca. Mas a nossa vida é limitada aqui na terra. Por isso não podemos desperdiçar a oportunidade que temos de alcançar essa misericórdia do Senhor. Por isso não podemos esperar mais tempo por causa dessa misericórdia que dura para sempre, porque a misericórdia do Senhor dura, mas eu não sei até quando eu vou estar vivo sobre essa terra. E a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança na presença do Senhor, mas depois da morte segue-se o juízo. Então essa é a noite de nós alcançarmos a misericórdia do Senhor. Essa é a noite de nós buscarmos a misericórdia do Senhor e agarrarmos com toda a nossa força. Não importa qual foi a tua falha, não importa qual tem sido a tua falha, não importa qual tem sido os teus pecados, se você tem um desejo no teu coração de chegar a uma perfeição diante de Deus, enquanto você insistir por ela, Deus, ele vai te capacitar para tu chegar até onde ele quer que você chegue. Aleluia! A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, é ele que é fiel para cumprir. Então qual passa a ser a minha responsabilidade? A mesma dos discípulos. Os discípulos falhavam. Os discípulos erravam. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a contar para os discípulos sobre